Bom dia, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco aqui pela TVE e hoje eu vou conversar com a doutora Liliana. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez aqui nos nossos estúdios e a gente vai falar um pouquinho sobre o infarto, né? Nesse momento de pandemia, enfim, a gente notou que aumentou o número de óbitos por infarto de pessoas que não estão procurando atendimento ao apresentarem sintomas, né, doutora? E isso torna-se muito preocupante, né? Primeiro, Oswaldo, queria agradecer a oportunidade. Sabe que quando você me chama, eu sempre venho, né? E realmente nessa fase agora, a gente já tinha notado isso há algum tempo. Em março, mais ou menos, quando começaram os casos e houve o início dessa pandemia, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas ficaram com tanto medo de se contaminarem com o Covid que elas deixaram de procurar o atendimento em caso de dor no peito. Então, elas começavam a ter dor no peito, ao invés de procurarem imediatamente o serviço, elas deixavam o quadro evoluir. Então, realmente, os números de infarto, eles continuam os mesmos, né? Apesar de que um pouco de estresse acaba aumentando isso. Só que o paciente acabou chegando tardiamente ao hospital. Então, uma evolução desfavorável, aumento da gravidade dos casos e casos de morte súbita pelo próprio infarto em casa também. Infelizmente, a gente percebe isso agora. Então, dessa maneira, é importante que quem está nos acompanhando entenda sobre a doença, entenda que a doença ela é grave e repasse essas informações também, né, doutora? Para a gente iniciar, eu queria que você explicasse o que é em si o infarto. O infarto, na verdade, é um processo de morte do músculo cardíaco, que a gente chama de miocárdio, por uma oclusão da artéria coronária. Então, o músculo cardíaco é um músculo muito dinâmico. Imagina que ele se contrai e relaxa 100 vezes por minuto, 60, dependendo do estado de relaxamento ou de esforço do paciente. Então, é um músculo que exige muita demanda de oxigênio. E esse oxigênio vem das artérias do coração, são as artérias coronárias. E essas artérias, elas podem ter uma rotura de uma placa, né, que existe na parte do meio da artéria, ali da parte íntima, da parede, né, da artéria, e nessa oclusão é formado um coágulo, a artéria fecha. E esse músculo para de receber oxigênio e começa a morrer. Então, um pouco desse músculo fica atordoado, entra como se fosse reduz bastante o metabolismo, ele fica atordoado e uma parte realmente necrosa. Então, na hora, o que acontece é uma falta de oxigênio aguda para esse músculo do coração, com a consequente morte dos miócitos, que são essas células. Então, isso aí pode complicar, a pessoa pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, pode fazer uma arritmia cardíaca, pode ter complicações mecânicas. Então, tudo isso é provocado por uma rotura de uma placa. Às vezes, a placa não é grave, não havia uma obstrução grave nessa coronária antes do evento e o músculo começa a morrer. Por isso que a gente tem que pedir para o paciente, em caso de dor torácica, e rapidamente procurar o atendimento. Perfeito. Doutora, existem pessoas que estão mais predispostas a infartarem ou não? Ou todo mundo corre esse risco? Enfim, isso muda com a idade? Como que é? Existem os fatores de risco que são os conhecidos pela população. Então, realmente a idade é um dos fatores. O tabagismo, a hipertensão, diabetes, ou dislipidemia, que são alterações nas gorduras do sangue. Então, o colesterol ruim alto, o colesterol bom baixo e os triglicerídeos aumentados. Esses são todos fatores de risco. Então, hipertensão, agora não lembro se eu falei ou não, hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemias e obesidade também é. Então, todos esses fatores aumentam a chance da pessoa ter um infarto. Claro que quanto mais controlados esses fatores de risco, menor a chance do paciente evoluir com infarto. Mas esses são os fatores de risco. O tabagismo é o único fator realmente evitável, né, que a gente consegue que a pessoa pare de fumar. O resto são doenças crônicas que merecem acompanhamento. Doutora, você comentou em relação à idade, né, que a idade também é um fator de risco. Mas por que a gente ouve falar, e eu não sei se isso é mito ou é verdade, a doutora vai tirar essa dúvida nossa, que o infarto ele é muito mais perigoso no jovem, ele pode ser muito mais grave no jovem do que no idoso? Porque o idoso, com o passar do tempo, ele pode desenvolver
uma coisa chamada circulação colateral entre as artérias do coração. Então ele, com o tempo, ele vai desenvolvendo obstruções e devagar o coração vai formando microcanais entre as artérias coronárias. Então acabam suprindo a circulação de locais que não estão recebendo sangue adequadamente. Então, por exemplo, a coronária direita vai fazendo uma obstrução, o sangue acaba vindo de outro lado do coração, da coronária esquerda. Isso é uma evolução a longo prazo. Então, os mais idosos que já têm uma doença arterial crônica, eles costumam ter esses microcanais. Então, quando uma artéria fecha subitamente, ele pode receber circulação do outro lado. O mais jovem, ele geralmente tem um quadro de trombose, que é uma formação do coágulo aguda, e não tem, às vezes, lesão em outras artérias. Então, ele não teve tempo de fazer esses microcanais, que são a circulação colateral. E, geralmente, o que a gente vê nos jovens é uma obstrução mais no começo das artérias, com muito mais músculo acometido. Então, pela falta de circulação colateral, pelo local da obstrução e pela quantidade de músculo acometido, acaba tendo uma evolução desfavorável. Os jovens que a gente vê acabam tendo por causa disso. Não quer dizer que uma pessoa de mais idade não vai ter um infarto grande com uma evolução desfavorável. Mas os jovens costumam ter esse problema de falta de circulação colateral, da primeira manifestação ser realmente a morte súbita, porque o músculo do coração não está acostumado a uma falta crônica de oxigênio também. E porque o jovem não acredita que ele possa estar infartando. Ele não acredita, ele acha que é outra coisa. Então, pessoas de 40 anos hoje em dia são consideradas jovens. Quem de 40 anos que começa com uma dor no peito que vai realmente achar que está com infarto agudo? Ele vai pensar que é uma dor de estômago, que é uma dor muscular, então, que é um mau jeito, que eles falam, achei que eu tivesse com um mau jeito. Então, ninguém vai achar, principalmente se for mulher, que a mulher é mais ainda deixada assim de lado nessa parte, porque as mulheres elas têm realmente uma chance menor de ter infarto até chegarem na menopausa. Então, quando a mulher mais jovem, então aí ela fica em casa achando que é piti, que é chilique, alguma coisa assim, que a dor é de outra coisa e acaba deixando de procurar. Então, a gente vê uma gravidade maior nos jovens, tanto pela falta de colateral, de circulação colateral, quanto pelo atraso na procura ao atendimento médico. Perfeito. Doutora, então isso mostra para nós, né, essas informações, a importância da gente dar importância a esses sintomas, né? E eu queria agora que a doutora passasse, ela trouxe um material, enfim, a gente já vai chegar nesse material. Eu queria que você comentasse com a gente quais são esses sintomas e a partir daí a gente vai dizer o que deve ser feito desde o início dos sintomas. O infarto, veja, ele é uma morte do músculo, então é uma falta de oxigênio aguda. Então é uma dor que começa subitamente no tórax, em aperto. Dificilmente a dor do infarto vai ser a palpação. Uma dor que você aperta, assim, dificilmente ela vai ser infarto, né? Então uma dor em aperto, a pessoa fala é uma opressão e ela coloca a mão assim, geralmente, acompanhada ou não de sudorese fria, de náuseas, vômitos, pode ter tontura, pode haver desmaios pela falta de oxigenação cerebral e náuseas, vômitos, e essa dor pode ser irradiada. Então ela pode ser tanto só na boca do estômago, como as pessoas falam, dependendo da região do coração afetada, quanto ela pode ser irradiada para os braços. Não existe uma necessidade de que seja para o braço esquerdo. Isso é um pouco de mito também, né? Ela pode ser para os dois braços, só para o braço direito, ela pode ser só para os ombros e a oclusão de uma artéria chamada descendente anterior, que é uma artéria importantíssima, ela pode ter uma dor, a pessoa pode ter uma dor irradiada para a mandíbula. Então é um quadro bem assim floreado, né? A pessoa pode ter dor no peito, vômitos, náusea, tontura, sudorese fria e a dor ela não passa. Muito raramente a dor some espontaneamente. Então geralmente a pessoa precisa de um atendimento médico e de medicação para melhorar. Às vezes a pessoa tem até um sintoma de alarme alguns dias antes. Às vezes ela tem uma dor parecida, com menos intensidade, aquela dor desaparece. Aí ela tem de novo, a dor desaparece. E aí uma hora ela tem a mesma dor e a dor não passa. Então ela podia estar começando a ter uma
suboclusão da artéria. Então a artéria ficava quase fechada, mas passava um pouquinho de sangue. Aí o corpo dava um jeito, dissolvia aquele coágulo e voltava a passar sangue e ela melhorava. Aí no dia do infarto a artéria fechou e não abriu mais sozinha, a dor não passou. Então... Doutora, a gente pode então, nesses casos, falar que existe um pré-infarto, como o pessoal comenta, a pessoa teve uma ameaça de infarto, seria isso ou não? Então eu acho que essa ameaça de infarto que as pessoas colocam talvez seja como se fosse uma angina, né? Então, quando a pessoa tem angina, a artéria ainda não fechou. Então, ela às vezes passa alguns dias tendo angina, que é essa dor que passa sozinha. E aí depois a artéria fecha. Fala assim, eu tive uma ameaça de infarto. Isso, para nós, como nomenclatura médica, realmente não existe, né? Ou a pessoa teve uma angina ou ela teve infarto. Existem tipos de infarto. Mas dizer que ela teve assim uma ameaça de infarto, geralmente está relacionado à angina mesmo. Agora existem tipos de infarto, né? Infarto com alteração do eletrocardiograma, com supra, sem supra, com vários tipos, mas eles são realmente infarto. E o que eu acho que a pessoa confunde, tive uma ameaça de infarto, talvez seja angina mesmo, que a artéria ainda não estava realmente fechada. Perfeito. Doutora, agora que a gente sabe dos sintomas, enfim, nós vamos para um rápido intervalo e voltando, aí a gente vai percorrer essa questão do tratamento, o que é feito no momento que a pessoa infarta. Então, 2 minutinhos e a gente já volta com o programa Saúde em Foco, hoje com a doutora Liliana Pilate, nosso tema é infarto.